Que bom estar aqui com vocês. O Paraca está aqui conosco, a Dora e todos os que estão aqui participando da roda de leitura. Para quem está chegando agora, né, meu nome é Euni Elisa Vilme, sou professora aqui na UFMT, estou em Cuiabá e eu fiz esse trabalho que coube a mim de registrar os 20 anos da roda de leitura. E no livro 3, que está disponível para quem quiser acessar, se chama Travessias, no portal de livros abertos da USP, foram 20 entrevistas. E no dia do aniversário do Paraca, eu o entrevistei. Foi muito interessante isso, né? Então, eu hoje não vou apresentar como fiz as outras, porque a pessoa está aqui, ela pode falar, né, por ela mesma. Eu só trouxe uma frase aqui da entrevista, uma fala dele da entrevista, que eu acho que dá um pouquinho a noção da grande pessoa que nós temos hoje a honra de receber, né? O Paraca diz assim: na medida que eu comecei a ler e estudar o Guimarães Rosa, eu fui descobrindo uma identidade pessoal com Rosa muito, muito grande. A visão do Rosa, da transformação social, passando pela arte, porque a leitura que eu faço dele, para mim, o Rosa é um grande político. Só que é um político que, apesar de criticar muito a política convencional, ele era político, sim, porque ele tinha uma leitura correta do Brasil, uma leitura muito profunda, uma leitura sociológica, histórica, e a proposta de transformação do país era exatamente a partir da cultura, a área a que ele se dedicou e criou uma obra tão importante como essa que conhecemos. Interrompo o compartilhamento e passo a palavra para o Almir Paraca falar um pouquinho de si e do caminho do sertão. Obrigada, Paraca. Está contigo a palavra. Obrigado. Eu me sinto honrado, né, com o convite, com a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou um admirador do trabalho, né, da roda de leitura. Tive a oportunidade já de estar com vocês presencialmente aí em São Paulo e entendo que esse grupo, né, ele tem uma representatividade muito significativa, que dá conta efetivamente da importância, né, da obra do Guimarães Rosa para todo o Brasil. Então, eu queria fazer menção aí à nossa visão, né, da importância do trabalho de vocês. Bom, gente, não estava preparado para falar de mim. Eu acho que a Rosa me convidou para vir aqui falar do Caminho do Sertão, do edital, né, para tentar esclarecer um pouco essa metodologia aí da organização do caminho. Mas vamos lá. Bom, eu sou de Paracatu, né, uma cidade aí do território roseano, né, do Grande Sertão Veredas. E por lá, na minha cidade, eu já não estou morando lá há um tempo. Estou aqui em Serra das Araras, né, no município de Chapada Gaúcha, que é próximo de Januária, próximo de São Francisco, já há 1 ano e meio, de fato, estabelecido aqui. E aí para cá viemos em função mesmo da rota do Caminho do Sertão, de aproximar, né, do trabalho comunitário, uma vez que a dinâmica dessa relação, né, do Caminho do Sertão, dos organizadores do caminho e também dos caminhantes, de muitos dos caminhantes, né, passou a demandar uma presença maior e uma tentativa de aprofundar essa relação da obra do Guimarães Rosa com essas comunidades aqui da Rota do Caminho, particularmente com as comunidades tradicionais e as comunidades quilombolas do trecho de, assim, 1/3, né, do trecho final do Caminho do Sertão. Na minha terra natal, né, Paracatu, o território rosiano já está muito desfigurado, tanto do ponto de vista ambiental, né, porque é um município e uma região, né, do Vale do Paracatu, assim, tomada pelo agronegócio, e não precisa, né, dizer muito para saber do impacto, né,
ambiental e socioambiental da presença maciça, né, do agronegócio. E também, do ponto de vista cultural, né, muito degradado, porque foi se perdendo muito rapidamente esses vínculos culturais das comunidades rurais, a partir mesmo dessa desagregação provocada pela ocupação maciça dos territórios, né, das áreas, pelo agronegócio e dos impactos naturais, né, dessa relação com as pequenas comunidades, com o desalojamento dessas comunidades, né, com o aprofundamento do êxodo rural, que foi muito intenso nas últimas décadas. Então, nasci e cresci no território rosiano. A minha infância ainda pude beber nessa fonte mais autêntica, mais original daquele universo, né, que é retratado pelo Rosen em suas obras. Mas aqui onde eu estou, no Vale do Urucuia, no Vale do Rio Pardo, Vale do Rio Carinhanha, a margem esquerda do Rio São Francisco, mais próximo da Bahia, né, de Goiás também, de alguma maneira, um território que a gente, entre nós o denominamos de baiangoneiro, né, que é uma mistura de Bahia, Goiás e mineiro. Essa mistura muito apropriada aqui dessa região, e as influências da Bahia são muito fortes, né? É engraçado que eu lembro bem, quando me mudei para Belo Horizonte, na década de 80, para estudar e para trabalhar também, muita gente perguntava se eu era baiano, né? Por causa do jeito de falar mesmo, dessa expressão, as vogais muito abertas e tal. Influência natural da colonização dessa nossa região, Vale do Rio Paracatu, Vale do Rio Urucuia, através do Rio São Francisco, né, que foi a via, por excelência, né, de acesso a essa região do interior do Brasil, de Minas Gerais. E, portanto, né, para chegar nessa nossa região, tinha que antes passar por muitas outras regiões, mas principalmente, né, num longo trecho da Bahia. E para cá vieram, né, muitos baianos e muitos descendentes também de baianos, e daí essa influência que está presente não só, né, na linguagem coloquial, mas muito também uma influência forte, né, na cultura, né, nos modos de vida que herdamos dos baianos. E a gente aí tem uma brincadeirinha, né, que fala que mineiro é baiano cansado. E os baianos para cá vieram, quando aqui chegar já estava cansado e tal, e deu no mineiro. E que o goiano é o mineiro cansado. Né? Então, que esse mineiro que continua migrando para o interior e chega em Goiás, né? Então, o goiano seria o baiano duplamente cansado, né? Virou mineiro, depois virou goiano. Então, os baiangoneiros é essa cultura que transita, né? E ultrapassa, na verdade, as fronteiras formais dos estados. Esse núcleozinho aqui central, que é uma identidade muito, muito forte. A gente brinca, né, vai em Goiás e chega lá e fala, comida mineira, né, feijão tropeiro, e os goianos ficam bravos. Como assim comida mineira? Isso aqui é comida baiana. Né? Então, há uma disputa até nessa classificação, né, da culinária, se é goiana, se é mineira, até o que é propriamente goiano, para além do mineiro. Mas é tudo muito, muito parecido mesmo, muito próximo, inclusive do ponto de vista da ocupação das famílias, né? Porque essa coisa do goiano ser o mineiro cansado tem essa relação familiar também. As migrações no processo de ocupação de Minas Gerais para Goiás foram as famílias que já estavam por aqui é que lá chegaram. Então, há muitos vínculos também familiares, muitos se perderam com o tempo, mas se pesquisar e se aprofundar um pouco nas árvores aí genealógicas, vai se observar esses vínculos. Então, gente, o Caminho do Sertão
ele surge, né, no bojo de um processo de uma intervenção sociopolítica que se deu nessa região. Basicamente, o recorte é a bacia do rio Urucuia, né? É uma região que ainda hoje, o Caminho do Sertão está com 10 anos, efetivamente, da primeira edição. Esse ano é a nossa 9ª edição, mas ficamos 2 anos sem realizar em função da pandemia. Mas, quando surge o Caminho do Sertão, já era praticamente um momento de esgotamento de um esforço de desenvolvimento sustentável, territorial, da bacia do rio Urucuia, capitaneada por muitas, né, e múltiplas lideranças dos diversos setores, mas majoritariamente do terceiro setor, né, militantes do terceiro setor, sejam das questões ambientais, sejam das questões culturais, sejam daquelas questões mais de luta pela terra, né, do direito mesmo ao acesso à terra, mas com um componente também ambiental muito marcado. E nesse trabalho, que começa um pouco na virada do século, eu fui gradativamente, até pela minha trajetória, né, que na minha militância política, o componente cultural sempre foi assim muito, muito marcado, eu fui assumindo um pouco esse recorte, né, da intervenção cultural nesse processo mais amplo na bacia do rio Urucuia. A relação com a obra do Rosa e esse trabalho com o recorte cultural, nesse esforço de desenvolvimento sustentável territorial, se deu de forma muito natural, né? Os nomes dos lugares daqui da região, né, já sinalizavam um pouco isso. Então, assim, Sagarana, que é a vila de onde parte o Caminho do Sertão, né? Já existia, era um assentamento, ainda, né, hoje é uma vila, um distrito do município de Arinos, mas nasceu como um assentamento de reforma agrária, o primeiro deles, depois da criação do INCRA, né? Pós aí, governo militar, aliás, ainda no processo do governo militar, né, foi implantado em 1974, o assentamento de Sagarana. Então, era um modelo de agrovilas, né, que contemplava uma agrovila dentro do assentamento, e dessa agrovila então, surge a vila de Sagarana. Eu acho que contar para vocês rapidamente aqui, porque desse nome, né, como que o nome Sagarana foi parar nesse assentamento. Porque, mais recentemente, todos os assentamentos, seja do MST, aqueles capitaneados pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, seja dos trabalhadores rurais ligados ao movimento sindical, passaram a ser denominados, né, os assentamentos passaram a ser denominados em uma assembleia daqueles trabalhadores que estavam ali ocupando aquela área do futuro assentamento, né? Não foi o caso de Sagarana, ainda não tinha essa prática, né? Não tinha um MST organizado ainda na época, foi um assentamento que nasceu um pouco de cima para baixo, né? O governo federal, o INCRA, já começando a trabalhar, e começou a implantar os assentamentos a partir do estoque de terras que existia já no patrimônio da União, e essa área de Sagarana já estava lá há muito tempo. A pesquisa indica que quem, de fato, que essa área foi adquirida ainda lá no governo de João Goulart, né, que estaria lá parada essa área que virou o assentamento de Sagarana. Mas o nome surge dos técnicos do INCRA, que trabalharam no projeto de implantação desse assentamento, que vinham de Belo Horizonte para a região, para fazer as suas incursões de estudo, de mapeamento, né, de análises, para definir o tamanho dos lotes, a quantidade de lotes. Então, eram incursões constantes. Numa dessas viagens, ao retornar da região, algum deles da comitiva sugeriu entrar em Cordisburgo, né, porque eles estavam sempre transitavam pela BR-040, então já próximo de Belo Horizonte, vamos visitar Cordisburgo e tal, e foram ao Museu Guimarães Rosa, que já existia. E ao
adentraram o museu e visitaram o museu, se depararam com as obras do Rosa expostas, né? E aí um dos técnicos sugeriu, falou, gente, nós estamos procurando nome para o assentamento, olha que nome legal aqui, ó, Sagarana, né? Dá conta um pouco dessa história, está na região do Grande Sertão Veredas e tal. Então, foi daí que nasce o nome Sagarana, vinculado àquele assentamento, né? Já tinha também estudos, né, em andamento para a criação do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, né, que é o maior parque do Cerrado brasileiro. Então, na época, no início desse século, nesse projeto de desenvolvimento territorial, o Parque Nacional já existia também. Então, as referências a Guimarães Rosa estavam, né, latentes nesse território. Nós começamos, então, a estudar um pouco mais para tentar verificar como que a obra do Rosa poderia estimular algo que esses processos sempre apontam como absolutamente necessários, né? Que é melhorar a autoestima da população local, né? E aprofundar a relação de pertencimento com o território. Porque sem esses dois fatores não é possível mobilizar efetivamente, né, e aprofundar a sensibilização, a motivação para a participação coletiva, né, organizada no esforço de desenvolvimento territorial. Então, foi assim, né, que a gente se aproxima da obra do Rosa, com essa pegada até um pouco, costumo dizer, um pouco utilitária, né? Uma visão um pouco utilitária. Vamos usar a obra do Guimarães Rosa no processo de mobilização. Só que, ao me aproximar da obra e começar a entender melhor, estudar mais, eu fui sendo conquistado, né, pela obra. E fui me apaixonando e tal, e cada vez mais eu queria tratar do Rosa e talvez um pouco menos de outras questões mais amplas do desenvolvimento territorial. Sagarana passou a ser um polo, então, desse esforço, né, da natureza cultural mesmo, do trabalho, que a mim, né, foi confiado nesse projeto. Criamos o Festival Sagarana Feito Rosa para o Sertão, realizamos 7 edições desse festival, um festival maravilhoso que, né, agregava toda a cultura popular da região, era um movimento e um momento de muito intercâmbio entre as diversas comunidades e os grupos culturais, mas também um intercâmbio entre os técnicos envolvidos com as diversas frentes de trabalho, um intercâmbio entre os diversos parceiros, sejam do terceiro setor, seja do setor produtivo, seja do setor público, e principalmente, né, das 3 instâncias de governo federal, governo estadual e governos municipais. Então, era um momento de celebração desse território, o Festival Sagarana. E o Caminho do Sertão nasce nas plenárias desse festival. Começou como uma proposta, e já minha mesmo, assim, de criar um caminho místico associado com Guimarães Rosa, né, com a obra do Rosa. E quando ele finalmente, né, surge, foi num ato político, né, quase como um manifesto em defesa de um outro evento muito importante na região, que é o Encontro dos Povos do Grande Sertão Veredas, que nasce a partir da organização das comunidades do entorno do Parque Nacional Grande Sertão Veredas. Muitas dessas comunidades haviam sido desalojadas no processo de definição, né, da área do parque. Elas tiveram que sair do parque, foram retiradas do parque e viviam ali nas imediações e resolveram, então, com apoio externo, principalmente de uma organização que chama Funatura, né, Fundação Pro Natureza, que ajudou na implantação do Parque Nacional, inclusive, criar o Encontro dos Povos do Grande Sertão Veredas. E nessa ocasião, né, em 2014, esse evento, que nasceu das comunidades, as comunidades estavam perdendo o protagonismo na organização do evento, que era deles mesmos, né? A prefeitura entrou para dentro, a prefeitura local de Chapada Gaúcha, e começou
a dominar o evento e colocar pautas outras que não eram do interesse das comunidades, e colocar shows e atividades também que não eram aquelas tradicionais que as comunidades gostariam de continuar fazendo, que era a apresentação, né, da cultura deles mesmos nesse evento. Então, o Festival do Caminho, o Caminho do Sertão, em 2014, deixa de realizar nesse grupo cultural aí do desenvolvimento territorial, não realiza o Festival Sagarana e, no seu lugar, faz essa caminhada de quase 200 quilômetros entre Sagarana e o Parque Nacional Grande Sertão Veredas, chegando no Encontro dos Povos do Grande Sertão, para fazer um manifesto em defesa da autonomia das comunidades na gestão daquele evento, né? Então, o Caminho do Sertão nasce com esse engajamento político, né? Muito demarcado, muito claro. E a gente não tinha clareza do que estava fazendo, de fato. Assim, nasceu como, não, vamos fazer uma caminhada de protesto para marcar uma posição e tal. Só que foi muito impactante para todos os participantes, inclusive para a gente que estava na organização, né? Nós vamos fazer uma caminhada de longo curso, de longa distância, e fizemos, com os impactos naturais de uma caminhada de longo curso no corpo do caminhante, né, na cabeça do caminhante, só que a gente não sabia o que era aquilo. Então, foi um processo muito forte, uma catarse, né, imensa na chegada, principalmente, do Caminho do Sertão no Parque Nacional Grande Sertão Veredas e no Encontro dos Povos. Criou um senso de irmandade, de fraternidade muitíssimo forte, uma vibração, né, muito positiva. Os resultados da proposta de fazer a denúncia, né, e de um manifesto em defesa das comunidades também teve um resultado muito bom. E depois dessa experiência, para realizar o caminho, foi feita toda uma pesquisa literária, né, para demarcar a rota, porque a rota do caminho ela foi definida a partir, né, dos estudos da obra do Guimarães Rosa, principalmente do estudo pioneiro do Alain Vigiano, né, e outros tantos, o professor Viliboli também já havia feito os estudos dele, e outros tantos, mapeando as rotas do bando do Riobaldo, né? Então, depois que o Riobaldo assume a liderança do bando e resolve fazer a segunda travessia, né, do Liso do Sussuarão, é nesse momento que a gente, quando o bando ele sai ali próximo do Rio Paracatu, sobe o Chapadão do Urucuia. Quando ele desce o Chapadão do Urucuia, já próximo do Rio Urucuia, né, é que a gente captura a rota e passa ali mais ou menos onde era a Vila de Sagarana, ou nela própria, porque tem uma rota antiga ali na região, que desce do Chapadão. Dali para frente, então, a gente captura a rota e segue essa rota o mais possível até chegar no Liso do Sussuarão, né? Que a localização do Liso do Sussuarão ainda hoje é bastante controversa, né? Eu me alinho com o professor Viliboli e outros que acham que o Liso do Sussuarão está, na verdade, coincidindo atualmente com parte substantiva do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, né? O Rosa teria retirado, conforme o professor Viliboli explica muito bem na obra dele, trabalho dele, que o Rosa retirou vários cursos d'água dessa região para exatamente construir esse deserto fictício, né, ali naquela região. Portanto, o Caminho do Sertão nasce dessa maneira e ele sobrevive a partir desse impacto muito profundo, né, nos caminhantes da primeira edição, que resolveram, então, repetir a experiência, ofertando a mesma experiência para outras pessoas e, então, criando, né, um vínculo forte com a região desse grupo dos primeiros caminhantes da primeira edição. Adiante surge o Festival de Cinema Cine Baru, que acontece em Sagarana todo ano também, e diversas outras atividades. Esse ano, o Festival Sagarana Feito Rosa para o Sertão vai voltar, né, com o apoio da Lei Paulo Gustavo, conduzido pelos jovens lá de Sagarana.
Então, já é um fruto também, né, dessa relação da obra do Rosa com aquele território. E o Caminho do Sertão, então, desde então, ele vem agregando, né, não só rosianos, mas muitos rosianos, porque é natural que os rosianos de todas as frentes aí se aproximem dessa experiência, né? Mas também outras outras frentes, desde aqueles que trabalham com as mais diversas linguagens artístico-culturais, né? Quanto pesquisadores também dessa questão territorial, da luta pela terra, das comunidades tradicionais, da agricultura familiar, da agroecologia, né? Da defesa do cerrado, defesa da cultura local, da cultura tradicional. Então, o Caminho do Sertão vai reunindo esses mais diversos grupos de interesse no seu processo de seleção, né? Então, aqui eu vou falar um pouquinho rapidamente também do edital. Porque muita gente fica querendo... Um beijo aqui para a Martinha, que está aqui do meu lado, minha companheira. O edital, ele já surge na primeira edição do Caminho. Quando a gente foi fazer a primeira edição, que na verdade a gente não sabia que ia ter segunda, terceira nem quarta, né? Era aquela experiência primeira, que eram, como eu já relatei para vocês aqui, nós não sabíamos se ia ter adesão, né? Quem faria essa marcha? Quem gostaria de fazer essa marcha? A gente sabia. Então, fizemos um edital para vamos lançar a ideia, né, no país, vamos lançar na internet e vamos ver se há adesão, se há interesse, né, de fazer, então, essa travessia. E, para nossa surpresa, apareceu quase 200 pessoas interessadas. E o edital já demarcava que seriam contempladas 60 pessoas nessa primeira jornada. Então, nós selecionamos entre aqueles que se candidataram 60 pessoas. E a seleção foi feita a partir das áreas de interesse, dos currículos das pessoas, né? Daquilo que cada um manifestou de interesse em conhecer o território, da relação com a obra de Guimarães Rosa. E a partir daí, ano a ano, esse edital foi se aprimorando no processo de seleção, né? Criando com mais clareza os critérios. E o edital existe exatamente porque não é possível atender todas as pessoas que gostariam de fazer a travessia, né, naquele momento. Esse ano nós estamos oferecendo 90 vagas. Dessas 90 vagas, 30 são para bolsistas, né? Sejam bolsas integrais, sejam bolsas parciais, também com vários critérios para contemplar os possíveis bolsistas. É um processo que, nos últimos anos, já, na verdade, a partir do ano passado é que se consolida esse esforço de autofinanciamento. Então, a gente tem um pequeno apoio financeiro do SEBRAE. O restante do recurso que financia a travessia são dos próprios caminhantes. Sejam daqueles que pagam, optam, né, por pagar o preço justo da caminhada, que está hoje em R$ 2.200, sejam aqueles que optam pela modalidade abundante, né, que aí, para além dos 2.200, a pessoa pode doar valores distintos e, preferencialmente, chegar no teto de R$ 3.300. Então, quem pode e quer, né, fazer uma doação classificada como abundante, opta por essa modalidade. Bom, a Marta está me lembrando aqui de que das 30 bolsas, 9 bolsas estão sendo dirigidas para moradores das comunidades da Rota do Caminho do Sertão. Se, porventura, não aparecer um número, essa quantidade de pessoas querendo fazer, né, das comunidades querendo fazer o caminho, essas bolsas vão ser, o número que sobrar vai ser incorporado nas bolsas gerais dentro desse volume total de 30 bolsas ofertadas no caminho, né? Porque tem muitos estudantes, tem muitas outras pessoas que não têm condição financeira de
e utilizar um valor, né, esse valor de 2.200 seria o valor justo. Então, a contribuição abundante, a participação abundante, é fundamental para garantir as bolsas. Na verdade, quem financia as bolsas são aqueles que doam para além do preço justo, né, do caminho. É bom dizer que o trabalho da organização do Caminho do Sertão é quase tudo voluntário, né, as pessoas doam o seu trabalho. Agora, aqueles que atuam em atividades outras, assim, mais específicas, né, da jornada, como cozinheiras, os guias e outras atividades de logística, são todos da região e, portanto, são todos remunerados. E é também uma das funções do Caminho do Sertão, que é auxiliar nesse processo de turismo de base comunitária, né, e afirmar esse esforço entre as comunidades. É uma ocasião muito interessante para se travar relacionamento com o que ainda há, né, de sertão. A gente até brinca um pouco com isso, né? O que há de sertão. Então, tanto o que existe ainda, né, de sertão para se ver, como o próprio Riobaldo diz, né? Se procurando, vai encontrar muita coisa ainda, como aquilo que há de ser, né? Então, né, aquilo que pode vir de forma potencial, né, que pode ser amplificado, otimizado a partir das referências, né, da obra do Guimarães Rosa, que são tão positivas, né, que vocês conhecem muito bem. O meio de fazer, de se candidatar no edital. Então, tem um formulário de inscrição com os dados da pessoa, tem que entrar nesse formulário, acessar o edital, acessar o formulário, preencher o formulário. E fazer à mão uma carta, escrever à mão uma carta, né, que a gente chama de carta de afeto de intenções. Mas por que esse nome? Tá? Bom, o nome surgiu, ficou, né? É para dizer isso, é a intenção de afeto. Quais os afetos que giram em torno da intenção do caminhante de fazer essa travessia roseana, né, no sertão, junto com o Riobaldo e o seu bando. Então, é um bando de caminhantes que tenta reproduzir um pouco, né, o bando dos jagunços na sua travessia pelo sertão. E por que da carta escrita à mão? Né? A carta nasce um pouco com o propósito bem banal. Assim, nós vamos começar a pensar um jeito. Gente, está tendo muita inscrição, é impossível selecionar, ler todas essas cartas a tempo hábil de fazer a seleção. Teve um ano que teve quase 400 cartas, né? E um grupo pequeno para ler esse tanto de material a tempo de selecionar. Vamos dificultar isso aqui, né? Mas nem era 400 cartas, 400 inscrições, que era feita a princípio tudo pela internet. Aí inventamos a carta para dificultar, porque a carta pressupõe que você escreva à mão uma carta e poste no correio, né? É como a carta de Inhorinhá, que ficou 8 anos perambulando pelo sertão até chegar, né, no Riobaldo. Então, uma carta que remeta um pouco para esse tempo lento do sertão, né? Essa temporalidade de outrora, né? Antiga, uma temporalidade diferida, atrasada, muito distinta desse tempo real contemporâneo, né? Onde tudo é automático e em tempo real. A gente até lembra que remete um pouco também à percepção daquilo que o Riobaldo diz, né? Que durante a travessia você não consegue observar e entender as coisas, que é só depois que se entende, né? Depois que passa, fora ali do calor dos acontecimentos, né? E a morte de Diadorim remete um pouco para isso, né? Só se percebe o leitor do Grande Sertão Veredas, né, que Diadorim é mulher, num tempo atrasado, depois que ela morre, né? Riobaldo também só percebe depois que Diadorim morre. Portanto, atrasado, diferido, quando já não se pode mais, né, intervir na realidade. Bom, gente, eu acho que as questões são essas, né?
Tem vários, eu não vi todos que estão aqui participando, tem, além de vocês que estão aparecendo na tela aqui, né, tem mais 45 pessoas, então, assim, deve ter entre essas 50 pessoas presentes. Imagino que tenha uma boa parte de caminhantes, alguns já fizeram o caminho do sertão. Mas eu não dou conta de caminhar tanto, né? Como é que faz? Olha, tem carro de apoio, então aqueles que não conseguem caminhar os 20 e tantos, 30 e tantos quilômetros por dia, que varia um pouco de dia para dia, quando cansar, pega o carro de apoio e vai para o ponto final, fica já esperando as pessoas chegarem. Alojamento é através de barracas, que os caminhantes não precisam carregar, barracas e bagagens vão num caminhão à parte, né? Quando o caminhante chega no destino de cada dia, as suas barracas e malas já estão lá esperando para cada um organizar, montar sua barraca. Então, cabe ao caminhante montar sua barraca, desmontar sua barraca no outro dia, organizar sua mala e colocar no caminhão. Então, ao caminhante compete caminhar. E é uma jornada onde os laços vão se apertando de maneira muito forte, né? Costumam-se criar amizades duradouras, grupos de caminhantes das mais diversas localidades, né? Porque a seleção também permite isso, né? A gente tenta dar na seleção a cara do Brasil. Então, tem caminhantes de todas as regiões do Brasil, das capitais, do interior, das mais diversas atividades, né? De todas as linguagens artísticas e de todas as faixas etárias. Nós temos caminhantes de mais de 80 anos, né? E temos caminhantes mais novos, aí dos 18 anos para cima. A faixa etária maior, né, acaba sendo entre 25, 26 e 35, 36 anos. A grande maioria, mais de 70%, tem sido, ao longo dos anos, de mulheres, né? Não há um esforço e não há um recorte para, não, vamos selecionar tantas mulheres, não. Naturalmente, né? Porque o número de candidatos também proporcionalmente maior, são mulheres. Então, próximo de 70% dos candidatos são mulheres. Por isso, 70% dos selecionados são mulheres, né? Então, o caminho tem esse perfil muito feminino também, muito, muito belo, muito rico. E é isso, gente. Nós esperamos vocês. Falei muito, estou aqui também para, né, saber se fomos claros o suficiente, se ainda tem alguma dúvida. Né, dizer também para vocês que a jornada, a travessia, permite o encontro, né, com tipos culturais rosianos, que poderiam muito bem estar num dos pontos do Rosa. Ainda encontra-se essas pessoas, né? Alguns analfabetos, né, como o Rosa disse, gostar muito dos analfabetos, né? Ainda se encontram esses anciãos, anciãs, né, com essa qualidade, né? E grupos culturais, de dança, apresentações de danças tradicionais, de músicas tradicionais, histórias encantadoras, né? De personagens muito, muito singulares, né? Como é o caso da avó Geralda, da Fazenda Menino, que vai ter o seu livro, né? O livro da sua história lançado agora dia 1º de junho. Fica o convite aí para quem se animar. E eu acho que é isso, e deixar com vocês, então, para se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês.